Fala pessoal, aqui é o professor César Fonseca, bem-vindo ao meu canal Célula Matriz. E hoje eu estou aqui para falar de Excel, mas não apenas de Excel. Eu sempre na Copa do Mundo eu coleciono as figurinhas da Copa, e esse ano não é diferente, mas é a primeira vez que numa Copa do Mundo nós estamos com o canal aberto. Então eu quero mostrar para vocês como que eu faço o meu controle de figurinhas da Copa, para mim saber o que que eu tenho de figurinha repetida e o que que eu tenho de figurinha faltando. Assim fica muito mais fácil, eu posso usar só o celular para saber, fica muito mais fácil de trocar, mandar isso para os meus amigos e tudo mais e combinar as trocas. Então eu vou mostrar para vocês como que é, ó, dá uma olhada. Aqui eu tenho as que eu já completei, então eu já completei mais da metade, ainda tá faltando 297, mas eu tenho 107 repetidas que eu posso trocar. Isso aqui é tudo automatizado, tá? Tudo tem fórmula. E de onde que vem essas informações? Vem aqui da coleção. Então se eu coloco o S, ele entende que eu tenho essa figurinha e fica em verde. O que tá como N é porque eu não tenho. Então aqui tá por time, tem a página onde tem esse time. Aqui tem um percentual do quanto que eu já tenho de cada país. Eu tenho aqui a Argentina, por exemplo, ó, faltam poucas figurinhas, só faltam 5. Fica muito mais fácil enxergar aqui. Então, se eu vou lá no trabalho, por exemplo, ó, eu consigo saber, do Irã, será que eu tenho a 10? Será que eu tenho a 12? Então fica muito mais fácil de ver. E para as repetidas, eu também tenho aqui as repetidas. Por exemplo, essa aqui, ó, o número 14 da Austrália. Eu tenho 3 repetidas da mesma figurinha. Então eu consigo ver aqui quantas repetidas eu tenho por figurinha, e aqui ele faz a somatória para mim, de quantas que eu tenho de total, e é esse valor que eu trouxe para cá. Eu vou te ensinar a fazer essa planilha hoje, para você mesmo poder fazer aí na sua casa, mas se você quiser baixar, eu também vou deixar aqui um link na descrição para você clicar e baixar ela pronta, tá? Mas vale a pena, é bem interessante, vai ser uma aula de Excel um pouco diferente, mas você vai aprender bastante coisa interessante aqui que você pode utilizar, inclusive no seu trabalho, para poder criar algum controle, algum dashboard, tá bom? Então, vamos lá. Bom, abri aqui um Excel, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a estrutura dele para poder ficar igual ao nosso controle. Então, eu vou vir aqui em exibir, aqui em cima, exibir, e vou tirar aqui onde está mostrar, eu vou tirar as linhas de grade. E aí vai ficar bonito assim, bem melhor para a gente poder trabalhar. Então, primeiro eu vou colocar aqui as guias que nós temos, então eu vou colocar painel. O painel vai ser o último que nós vamos trabalhar, tá bom? Aqui eu vou colocar coleção, e nesse aqui eu vou colocar repetidas. Certo? Então clica no maisinho, adiciona, dá 2 cliques e aí você consegue alterar o nome dessa guia. Vamos começar aqui com coleção. Eu também vou tirar a linha de grade, vou aproveitar e tirar também aqui das repetidas. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou deixar essa coluna em branco. E a partir desse daqui eu vou começar com o nosso cabeçalho. Então página, país, percentual. E aqui eu vou colocar de 1 a 20. A gente seleciona os 3 que eu coloquei, 1, 2, 3, e vou arrastar até o 20. Então vamos lá, arrasta até o 20. Para a gente centralizar, eu vou selecionar tudo, tá? Então seleciona tudo, ou clica no primeiro, aperta Shift do teclado e clica no último, que aí ele seleciona tudo. A gente vem aqui em página inicial, vou centralizar no meio da linha e centralizado também, tanto na horizontal quanto na vertical. Agora eu vou colocar aqui em negrito e vou mudar essa cor. Eu vou colocar aqui um cinza de preenchimento e aqui eu vou colocar branco para a letra. Agora eu vou pressionar no teclado Ctrl 1, certo? E vai abrir aqui esse formatar células para gente. Então eu vou vir aqui em borda, eu vou colocar onde está automático, eu vou colocar branco e vou clicar nessa aqui, ó, interna, que aí eu só vou colocar a borda na parte interna. E aí vou dar OK. Pronto, apareceu aqui uma linha em branco separando aqui as nossas colunas. Agora uma coisa que eu quero, eu vou mudar aqui o tamanho dessa coluna. Então eu vou clicar aqui na E, vou pressionar Shift no teclado e vou clicar aqui na coluna X. Agora eu vou apertar com o botão direito do mouse e aqui em largura da coluna a gente vai colocar 5. Agora eu vou apertar Enter e pronto. Já ficou um pouco melhor aqui, um pouco mais comprimido as nossas informações. Agora o que falta? A gente tem que preencher aqui a página e o país de todos esses países aqui pra gente. Bom, pra gente não perder tempo, eu já coloquei aqui qual que é o número da página e o país de cada um. Então você pode passar lentamente aí ou pausar o vídeo enquanto você estiver copiando na sua planilha, tá bom? Então aqui eu tenho os primeiros e aqui eu tenho os últimos.
certo? Então pausa aí sua planilha e aí você consegue copiar, assim o vídeo não fica muito longo. Para essas figurinhas FWC, como elas não têm uma sequência de 1 a 20, ao invés de colocar como N e S para poder dizer se tem ou não tem essa figurinha, eu coloquei simplesmente como a numeração dessas figurinhas FWC, que são aquelas figurinhas oficiais da Copa, que conta a história, tem os times. Então eu coloquei a numeração delas. Então na página 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E aqui eu vou ter de 8 a 18. Então, e aí vai ficar assim, certo? Todas as demais, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar como N. Então, eu vou colocar N e vou copiar até a última, certo? Clico no primeiro, pressiono o Shift e vou usando a setinha até o 20. Agora, eu vou colocar Ctrl V para poder colar essa informação que eu copiei, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa primeira que está selecionada, vou pressionar Shift e o Ctrl do teclado e a setinha para a direita. E aí, vai ter selecionado tudo. O que eu vou fazer? Eu só vou arrastar aqui para baixo, até a última. Então, vamos lá. A gente seleciona até aqui a Coreia. Pronto, ele já trouxe tudo para gente. Agora aqui, a mesma coisa. Eu vou colocar a numeração dessas figurinhas diferenciadas. Então, 19, 20, 21 e 22 na página 74 e na outra a gente vai colocar 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui tudo isso aqui. Vou vir até a última e vou centralizar isso aqui para ficar mais bonitinho. Centralizado. Agora o que eu quero fazer? Eu vou colocar aqui, ó. A gente vem aqui nas bordas e eu vou colocar uma bordinha para poder separar. Então esse grupo aqui eu vou deixar separado e a gente vai fazer isso de 4 em 4. E eu vou dar 2 cliques nessa linha que aparece entre a coluna B e a coluna C para deixar justa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com o país também para ficar mais justo. Aqui em percentual a gente não vai trabalhar ainda. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um controle para quando as nossas células estiverem com S, ela fica verde. Então eu vou selecionar todas elas, tá tudo selecionado. Agora eu vou vir aqui em formatação condicional. Então a gente vai colocar regras de realce das células é igual a, e aqui a gente vai colocar S. Então, quando for igual a S, a gente vai colocar como verde. Preenchimento verde e texto verde escuro. Vou dar um OK e pronto. Agora, quando eu colocar S, já está colorido. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para os casos que são N. Vamos lá, vamos selecionar tudo aqui. De novo, todas elas. Formatação condicional, regras de realce. E aqui a gente vai vir aqui, ó. Mais regras. E aqui o que eu quero colocar? O valor da célula é diferente de S. Então, todas elas que forem número ou por N, ela vai ser considerada como uma figurinha que está faltando. Então, na mesma regra, a gente consegue incluir tanto os números quanto as células que vão estar como N, certo? E qual que é o formato que a gente vai querer? A gente vai querer que o preenchimento fique com vermelho. A gente pode até pegar um outro tom, ó, mais cores. Vamos colocar um tom mais claro de vermelho. E aqui, na fonte, a gente vai colocar um vermelho escuro, certo? E vamos colocar também em negrito. Então, vou dar OK, vou colocar OK e pronto. Ficou assim, certo? Acho que a gente poderia deixar até mais claro aqui. Então, sempre que não for S, ele vai ficar em vermelho. Então, uma parte da regra já está pronta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora os percentuais. Então, como que a gente vai fazer agora para calcular o percentual de preenchimento de cada time? Para esse primeiro caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar igual, fonte C. Agora, a gente vai colocar o intervalo, né? Dessas células, fonte C, ponto e vírgula. Vamos colocar o critério que é o S, certo? Então, se for igual a S, eu quero contar. Para ficar mais fácil, a gente pode colocar até o X aqui, ó. Colocar X3, certo? Porque ele vai pegar toda essa seleção. Então, se for igual a S, ele já vai entender. Dividido pela quantidade de valores. Então, conte valores. E aí, a gente vai colocar também o mesmo intervalo, de G3 até X3. Então, feito isso, a gente já tem aqui o percentual. Então, eu vou vir aqui em percentual, colocar 2 casas decimais e vou centralizar. E agora a gente vai copiar, arrastar isso aqui até embaixo. Agora a gente vem com o botão direito do mouse e vamos colocar aqui, ó, fórmulas, porque a gente só vai copiar as fórmulas. E agora o que eu quero fazer? A gente pode vir aqui novamente em centralizar, para poder centralizar todos. Vamos colocar como percentual aqui em cima e vamos colocar 2 casas decimais. Quando a gente tiver um S aqui, ó, ele já vai calcular para a gente
qual que é o percentual. 2 cliques, a gente consegue centralizar, porque aí se todos forem S, vamos ver como é que fica o 100%. O espaço está bonitinho para o 100%. Então pronto, essa nossa primeira tela já está pronta. Agora vamos para o próximo passo, que são as repetidas. E aí o que eu vou fazer? A gente vem aqui, ó, vou pressionar Ctrl T no teclado, Ctrl T, e ele vai selecionar a tabela inteira. Agora eu vou pressionar Ctrl C para copiar ela, e em repetidas eu vou vir aqui na B e vou colocar Ctrl V para colar tudo. Agora a gente só vem aqui para o lado, para cima, e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo e vou clicar aqui em formatação condicional e vou limpar as nossas regras. Células selecionadas. Formatação condicional, limpar regras das células selecionadas. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou apagar também aonde está o percentual. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui onde está a página, a gente vai apagar também. Então, a gente pode clicar aqui na coluna, clica com o botão direito e coloca excluir. E onde está percentual, a gente vai colocar rep, de repetidas. Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar a planilha inteira e vou colocar a borda, né? Porque ficou sem a bordinha. Eu vou selecionar aqui até o final e vou selecionar também repetidas e colocar a borda aqui também. Agora eu vou selecionar as células intercaladas para a gente poder colocar uma cor diferente e ficar mais fácil de encontrar quando tiver uma repetida. Então, deixa eu colocar uma corzinha mais clara. Pronto, essa aqui tá ótima. Agora que eu já coloquei nesse primeiro quadro, o que eu vou fazer? Eu só vou copiar, ó. Aí eu clico na primeira linha de cada grupo e vou colando. Super rápido a gente consegue terminar. Aqui eu fiz um pouco diferente. No meu quadro, eu coloquei mais algumas para cá. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui e arrastei até 29. Agora, o que a gente faz? Seleciona, vamos colocar a largura como 5. E aqui a gente vai estender também essas células para cá. Agora a gente vem aqui, vou clicar com o botão direito, vou deixar sem borda e agora eu vou colocar uma borda, certo? E aí vai ficar dessa forma aqui. Aqui eu vou apagar essa primeira linha que a gente tem da FW. E aí a gente vai ter todas as FWCs vão ficar numa linha só, para ficar mais fácil de encontrar elas. Aqui eu tirei a última também, então ficou assim. Todos os times ficou assim. E agora a gente vai colocar aqui a função soma. Então vai somar tudo que tiver aqui dentro. Então se você tiver uma ou duas ou três, aqui eu vou colocar como número. Só que eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em mais formatos de número. Por quê? Porque eu quero que tenha separador de milhar e quero que tire as decimais, certo? Então, vou colocar como OK. Então, o que a gente vai fazer? Vamos copiar agora essa função, vou selecionar tudo, vou clicar com o botão direito e colocar colar apenas fórmulas, tá? Esse FX aqui. Então, ele já copiou as fórmulas. Agora, eu vou selecionar tudo de novo, vou vir aqui de novo em mais formatos de número, vou colocar como número, tirar aqui as decimais, usar separador. Então, agora qualquer figurinha repetida que eu tiver, ele já vai conseguir identificar certinho? Então, já temos aqui essa parte pronta. A única coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma soma e pronto. Agora, à medida que a gente for colocando as figurinhas repetidas, ele já vai calcular lá pra gente quantas figurinhas repetidas a gente tem. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nessa FW e no 1. Vou vir aqui em exibir e vou colocar congelar painéis. É só clicar aqui em congelar painéis. Então, quando a gente for para baixo ou quando a gente for para o lado, a gente vai ter aqui os nossos títulos congelados. Vou fazer a mesma coisa aqui em coleção. Então, vou colocar aqui entre o 1 e esse primeiro percentual na linha 3. Vou vir aqui em congelar painéis, certo? Na hora que você abrir isso no Excel, vai ficar mais fácil de você encontrar suas figurinhas. E agora só falta a gente terminar agora o painel. Então, como que a gente vai fazer o painel? Eu primeiro coloquei uma imagem aqui na B. Então, o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui em inserir imagens, imagens desse dispositivo. E aí você pode baixar do seu downloads, é só baixar aí a sua imagem. Então, eu vou vir aqui, inserir e pronto, já temos aqui a imagem. Agora aqui na G, o que eu vou colocar? Na nossa G3 eu vou colocar completas, depois faltante, total do álbum, embaixo repetidas, investido atual, embaixo a investir, sem repetidas e com repetidas. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar todas elas e vou colocar aqui como 22. Vou colocar todas elas com negrito, certo? Você pode selecionar e pressionar apenas Ctrl N no teclado ou vir aqui, ó, em negrito. Agora nós vamos colocar quais são os números, né? Então a gente colocou a G e agora aqui na H nós vamos colocar os
números. Completas, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma fórmula aqui nas nossas completas. Então, eu vou colocar igual a cont C. A gente vem aqui em coleção, vamos selecionar toda a nossa tabela, certo? Agora vamos colocar ponto e vírgula e vamos colocar S. Então, o que tiver como S, ele vai calcular como sendo o que a gente já tem. Agora eu vou centralizar isso aqui, vou colocar uma outra corzinha para ficar mais interessante, verde. Agora para calcular as faltantes, a gente vai fazer o seguinte, o total de figurinhas do álbum são 670. Então é só a gente pegar as 670 menos as completas. Então se você não tem nenhuma figurinha, vai estar faltando 670. Então aqui eu vou colocar uma cor vermelha para ficar legal, e aqui eu vou deixar em preto, ou você pode colocar de repente um azul, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o percentual. Então igual a célula onde está o 0, dividido pelo total, que é o 670, eu vou pressionar F4 para poder fixar a nossa referência do total e vou dar um Enter. Agora eu vou colocar como percentual, vou deixar 2 casas decimais, centralizar ela aqui e colocar o verdinho que a gente usou ali na cor. Agora é só arrastar para baixo. Essa informação, já vou ter aqui um percentual, ele vai estar como 100% e a gente vai colocar apenas a cor do faltante, certo? Então já terminamos aqui uma parte. Agora o que a gente vai fazer? As repetidas, a gente coloca igual, vamos clicar aqui na guia repetidas e vamos clicar aqui nessa célula onde nós colocamos a somatória de tudo que está faltando. Agora eu dou um Enter e pronto, tá aqui como 0, só centralizar. Investimento total. Como a gente sabe que cada figurinha custa R$4 e vem 5 figurinhas, é só a gente dividir quantas a gente já tem por 5 e multiplicar por 4. E aí a gente vai ter o valor total que a gente gastou até o momento. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca igual, abre parênteses, vamos colocar as completas mais as repetidas, fechamos o parênteses e dividimos isso aqui por 5, depois colocamos vezes 4. Agora é só dar Enter e pronto. A gente não gastou nada ainda. Então eu vou colocar aqui um cifrãozinho, vai ficar como 0. Deixa como um número, vai? Fica mais bonitinho. Agora para calcular qual é o investimento que a gente vai ter que investir ainda, sem contar as repetidas, a gente vai colocar igual, quantas faltam, dividido por 5 vezes 4. Vamos dar um Enter e pronto. Vai ter aqui 536. Eu vou tirar aqui o negrito desse aqui. Desses aqui eu também vou tirar o negrito. Agora eu vou fazer o seguinte, com a repetida, a gente vai fazer quase a mesma coisa. Então, vou abrir um parênteses, vou colocar quantas que faltam, menos aqui onde está o valor das nossas repetidas. E agora é só dividir por 5 e multiplicar por 4. Por enquanto, a gente tem aqui o valor igual de 536. Conforme a gente for preenchendo no nosso álbum, esses valores aqui vão mudar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as completas e as faltantes. Vou selecionar essas 4 células. Vou clicar em inserir. Vamos vir aqui em gráfico. E agora é só colocar um gráfico de pizza. Eu vou trazer para cá, vou tirar esse título daqui, ó. Ele vai ficar um pouco maior. Eu quero colocar do lado, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Posso aumentar um pouquinho mais esse gráfico. A gente pode centralizar ele aqui bonitinho. E eu quero mudar a cor dessas células. Então, o que eu vou fazer? A gente pode clicar aqui em faltante, aqui em preenchimento, a gente pode colocar como cor vermelha. E aqui a gente clica na legenda, tá? Ele tá como azul, aqui em cor, preenchimento, cor, vai estar como azul, vou arrastar para cá para ficar melhor. Vou colocar como verde. Então, conforme a gente for preenchendo, esse gráfico aqui, ele já vai trazendo pra gente o que estiver aparecendo aqui. E pronto, você já tem aqui o seu álbum pronto. Mas se você não quiser ter esse trabalhão todo, você pode simplesmente clicar no link que está aqui na descrição para baixar a sua. É isso, espero que você tenha gostado dessa videoaula um pouco diferente, mas eu consegui trazer bastante recursos que a gente utiliza no Excel com essa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E se você quiser colaborar um pouco mais com o canal, se você tiver condições financeiras para isso, dá aqui o seu gostei. Tem um botãozinho aqui com um coração e um cifrão no meio. Você pode contribuir com algum valor dessa forma também, tá bom? Vai me ajudar demais a continuar com esse trabalho. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!